Ainda muito recente, né? Todo mundo frustrado, triste. A gente não esperava, estava muito confiante de chegar na final, de ser campeão. O trabalho acho que foi feito para isso, estava se caminhando muito bem. Uma equipe muito forte, né? Todo mundo no seu melhor, todo mundo bem. E infelizmente um jogo onde sofremos um chute no gol e acabamos perdendo nos pênaltis. Mas o futebol é assim, a gente tem que saber que o trabalho foi bem feito. Infelizmente não foi com o resultado que queríamos, que era ser campeões. Acho que o Brasil merecia. A gente só tem que agradecer a torcida que desde o primeiro momento nos ajudou. A gente sentia essa energia, esse pensamento positivo, e isso nos deixou orgulhosos. Não tem muito o que falar, né? São momentos difíceis que a gente tenta confortar com palavras, né? Mas é difícil. Todo mundo, como foi um baque total. Ainda estamos digerindo isso e essa ferida vai ficar aberta aí por um bom tempo, mas a gente tem que seguir em frente. Temos carreiras aí pela frente, tem nossos clubes agora, e tentar se recuperar o mais rápido possível. Eu agora tenho minhas férias, né? Poder curtir com a família, com os amigos, descansar o corpo, que foi uma temporada muito puxada. E agora como eu falei, levantar a cabeça e seguir em frente. A gente sempre acompanha, né? Fica de olho, a gente fica de olho, né? Nas notícias, tenta ver o que é verdade e o que não é, mas deixar que eu já mandei pessoalmente, né? Obrigado pelo Dorival. Mas aqui também, acho que o público, todo mundo sabe o carinho e o bom trabalho que ele fez. E que agora, se der tudo certo com o próximo treinador, que venha e possa fazer um grande trabalho. Estamos esperando portas abertas, porque temos o Mundial, não só o Mundial, né? Temos todos os campeonatos aí pela frente e esperamos ser campeões, como fomos esse ano. Nação, o OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. O OneFootball voltou de vez para o nosso canal e está sendo hoje um dos nossos patrocinadores oficiais. No OneFootball vocês podem ver o resultado dos jogos da Copa do Mundo e dos jogos amistosos e que vão começar ainda na próxima temporada. Tem um detalhe legal no OneFootball agora. Tem uma paradinha lá que chama Head to Head, que é a análise dos confrontos, avaliando o passado dos confrontos. Por exemplo, nós teremos Brasil e Croácia, né? No Head to Head vai ver os últimos 5 anos desse confronto. Quem ganhou mais, quem fez mais gols. Tudo isso você vai ficar sabendo dentro do OneFootball. E tem mais uma novidade, hein? Se você quer ver os melhores momentos de todos os jogos que estão acontecendo e que já aconteceram na Copa do Mundo, baixa o aplicativo que tá aqui na descrição desse vídeo, que agora o OneFootball também traz essa novidade para vocês. Tá esperando o que, nação? O OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo! Baixa agora, é grátis. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Valeu? Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Fla Nação VP, trazendo para vocês as notícias desse domingão. Vocês viram aí no começo do vídeo as falas do Everton Ribeiro a respeito de tópicos bem importantes. Aliás, o Everton Ribeiro foi o único jogador desses quase 4 ou 5 jogadores que desceram no Rio de Janeiro hoje, vindos lá do Catar, que tiveram a coragem de parar e falar com a imprensa. E ele falou sobre bons tópicos, falou sobre o que aconteceu no Catar, a eliminação do Brasil, não fugiu da pergunta sobre o novo treinador do Mengão Queridão, sobre a saída de Dorival Júnior, sobre o Mundial de Clubes. O Everton Ribeiro foi lá e deu a nota, falou tudo direitinho, tudo que a torcida esperava ouvir dele. Senti falta de declarações do Pedro, mas nesse momento cada jogador sente de uma maneira, né? De repente o abatimento do Pedro não o permite falar. E o Everton Ribeiro, como foi muito subutilizado nessa Copa do Mundo, estava mais à vontade para poder falar. Afinal de contas, ele sabia que se não tinha um culpado é ele. No vídeo de hoje, mais cedo, lá no Fla Nação VP, eu mostrei para vocês que canalhas estão tentando culpar o Pedro por conta do contra-ataque que ele teria tocado errado pro Fred. Porque o menino Fred é um craque que só pode trabalhar com bola no pé.
O craque do Fred só sabe jogar se for com a bolinha no pé e tal, sendo que a função do Fred nem era para estar onde ele estava. Para mim, o Pedro não errou no toque de bola e para mim é coisa de canalhas. Canalhas tentar colocar o quarteto do Flamengo ou o trio de jogadores formados no Flamengo como culpados pela eliminação. Isso para mim é coisa de jornalista sem vergonha, que não tem o que fazer. Falar que Vinícius Júnior e Paquetá foram escalados para agradar a nação rubro-negra, para mim é de uma canalice ímpar. Falar que o Pedro é o responsável pelo erro que tirou o Brasil da Copa do Mundo é outra canalice ímpar. Aliás, não era nem para ser o Pedro, era para ser o Martinelli. Não era o Martinelli o cara que vinha sendo utilizado pelo Tite? Por que na hora do pega pra capar, na hora do vamos ver, na hora que a cobra bebeu água, é a onça que bebe água, né? Pois é, na hora que a onça foi beber água, por que ele colocou o Pedro? É igual o caso do Cristiano Ronaldo. O treinador bonzão lá meteu o Cristiano Ronaldo no banco. Ganhou do time da Bambala de 1945 por 3-0. 6-1, o Bacaninha lá fez 3 gols, aí na hora do pega pra capar ontem contra o Marrocos, o Bacaninha não resolveu nada, tiveram que recorrer a quem? Cristiano Ronaldo. São burrices que os treinadores fazem ao longo de suas carreiras. O Tite insistindo em colocar Martinelli, talvez se tivesse dado mais quilometragem pro Pedro, mais minutos pro Pedro, ele estaria melhor preparado para a hora que precisasse, como precisou, entrando no lugar do Richarlison. E o Luiz Felipe Figo, que é um cara que eu admiro demais, jogou no Barcelona, jogou no Real Madrid, jogou demais, um dos melhores jogadores de Portugal de todos os tempos, disse, não se ganha uma Copa do Mundo com o Cristiano Ronaldo no banco. Não se ganha mesmo. O cara tinha que estar em campo, assim como o Pedro tinha que ter recebido mais oportunidades que o Martinelli, porque o próprio Tite nunca confiou no Martinelli. Eu já expliquei essa história de Martinelli na seleção para vocês. Na hora que ele precisava de alguém para decidir, ele meteu o Pedro. Então, canalice dessa imprensa bairrista querer colocar algum tipo de culpabilidade no Pedro. Talvez por isso o Pedro não tenha dado mais declarações agora na descida no Rio de Janeiro. Mas o que interessa para nós mesmos é o Mengão Queridão. Eu sou o Fabrício Lopes, esse é o canal Resenha Rubro-Negra. Eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, avisar os seus amigos e as suas amigas da existência do Resenha Rubro-Negra, do Fla Nação VP, para quem sabe eles virem, assistirem, gostarem e se inscreverem. Nação, eu já falei para vocês que eu gosto aqui no Resenha Rubro-Negra de brincar com conteúdos, né? Eu não curto muito fazer conteúdos iguais, não. Por exemplo, fazer transmissão simultânea nos 2 canais. Não, isso para mim não existe. Um canal tem um conteúdo, o outro canal tem outro conteúdo. Ainda que os 2 falem sobre o Flamengo, ainda que às vezes a gente fale sobre contratações nos 2 canais, mas nunca de forma repetitiva, nunca de forma igual, falei num, vou falar no outro, não. Temos 2 canais para que nesse canal aqui, no Resenha Rubro-Negra, a gente possa brincar um pouco mais com o conteúdo. Quando eu digo brincar, brincar de forma séria, brincar com os números, trazendo para vocês um conteúdo diferenciado, tá? Wakanda Forever. E hoje eu resolvi pegar para poder conversar com vocês sobre as contratações do Flamengo em 2022. Muito se fala das contratações do Mengão Queridão para 2023, mas muito pouco se fala das contratações que nós tivemos em 2022. E vendo o passado é que a gente passa a acertar no futuro, não é? Se você conhece o seu passado, você vê seus erros e no futuro você não os comete novamente. Será que o Flamengo cometeu algum erro? Nesse ano de 2022, o Flamengo investiu quase 150 milhões de reais em jogadores. O Flamengo trouxe jogadores como o goleiro Santos, Guilherme Varela, Pablo, Fabrício Bruno, Everton Cebolinha, Ayrton Lucas, que são jogadores que têm um certo peso para a nação rubro-negra, e é justamente disso que eu quero falar para vocês. As escolhas que o Mengão Queridão teve para os seus respectivos reforços em 2022. Então, eu selecionei aqui os 7 reforços principais do Mengão Queridão para 2022. Nós temos aí em cima o goleiro Santos, temos aí Guilherme Varela, temos o Fabrício Bruno, Arthur Vidal, Ayrton Lucas, temos o Everton Cebolinha e agora nós temos também o Pablo. Todos esses jogadores chegaram em 2022.
Será que eles tiveram um bom desempenho durante o ano? E se não tiveram, por que não tiveram um bom desempenho em 2022? Eu coloquei aqui uns quadros para a gente poder definir cada um desses jogadores. Boa expectativa, excelente surpresa, animou a nação, decepcionou, excelente surpresa, tá embalando, deu pro gasto e melhor contratação. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar minha opinião em cima desses atletas que chegaram e vou colocar aquilo que eu vi. Aí nos comentários vocês colocam o nomezinho de cada um deles e qual quadrinho desses aqui vocês utilizariam para poder classificar cada uma dessas contratações que o Mengão Queridão fez neste ano de 2022, combinado? Eu vou dar a minha opinião, mas eu quero saber a opinião de vocês. Então é importante vocês colocarem nos comentários aqui, não no chat, nos comentários, o que vocês acharam usando esses 7 quadradinhos que tem aí, tá bom? Bom, começando pelo goleiro Santos. O Santos chegou no momento que a gente estava com dificuldades no gol do Mengão Queridão. Chegou e resolveu o problema, a verdade é essa. Ele chegou, assumiu o gol, demorou um pouquinho, né, que ele chega com o Paulo Souza ainda administrando o Flamengo e o Paulo Souza demora um pouco para usar o Santos. Mas quando o Santos entra, o Santos bate o recorde de jogos pelo Flamengo, bate também recordes de jogos sem tomar gols. Foi uma excelente contratação do Flamengo. Então, eu acho que para o Santos, na minha opinião, e vocês coloquem a de vocês aí, eu vou usar o quadradinho melhor contratação, né? O Guilhermo Varela fez só 6 jogos pelo Flamengo. Quando ele começou a jogar, na final da Copa do Brasil, ele dá um pique para comemorar o pênalti do Rodinei, e aí ele se lesiona e fica um tempinho sem jogar, sem contar nas ausências por conta da seleção uruguaia. Então a gente não pôde ver todo o potencial do Guilhermo Varela neste ano de 2022. Mas eu, pelo menos, tenho uma boa expectativa com ele para o ano que vem. Então eu vou usar para o Guilhermo Varela o quadrinho de boa expectativa. Então, para mim, a melhor contratação foi o Santos e o Guilherme Varela eu tenho uma boa expectativa dele para o próximo ano. Espero que o Guilherme Varela faça um excelente 2023 pelo Mengão Queridão. Coloca aí nos comentários se vocês pensam mais ou menos parecido comigo ou se vocês têm outras ideias a respeito dele, tá? Fabrício Bruno. O Flamengo contratou 2 zagueiros. O renomado Pablo, que já tinha sido campeão pelo Corinthians, até rolava aí uma concorrência Corinthians e Flamengo pelo Pablo, e o Flamengo o trouxe, né? Experiente, jogou muito tempo na França e tal, todo mundo esperava muito dele. E o Fabrício Bruno veio de mansinho, veio lá do Bragantino, muita gente criticou a contratação do Fabrício Bruno, eu vi muitas pessoas e muito grupo de WhatsApp dizendo assim, vendemos nosso melhor zagueiro, que era o Natan, para o Bragantino, e trouxemos essa íngua do Fabrício Bruno para cá. Acontece que, do meu ponto de vista, ele não foi íngua nenhuma. Jogou muita bola o tal do Fabrício Bruno. Para mim, foi uma excelente surpresa em 2022. Só não é titular porque o Léo Pereira resolveu jogar tudo o que pode e o Davi Luiz é o Davi Luiz, né? Então, para mim, o Fabrício Bruno é uma excelente surpresa das contratações desse ano de 2022. Não esqueçam que, além de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, falar para os seus amigos e para suas amigas rubro-negras virem conhecer o Resenha Rubro-Negra. Quem sabe eles gostam e se inscrevam. Mas, principalmente, coloca aí para mim o que vocês pensam sobre cada um desses jogadores que chegaram, tá? Arturo Vidal. O que dizer de Arturo Vidal, né? O Arturo Vidal ganhou tudo na carreira dele, foi campeoníssimo por todos os lugares que passou, tem o respeito de todos os jogadores que atuaram com ele, adora o Flamengo. Ele sempre falou que queria jogar no Flamengo, no América do México e do Boca Juniors. Quando teve a oportunidade de escolheu o Mengão Queridão. O América do México está até hoje tentando convencer o Arturo Vidal a ir para lá e dinheiro não falta para esses caras. E o Vidal insiste que o Flamengo é o melhor lugar para ele. Então, para o Vidal, o que ele jogou esse ano, animou a nação? Decepcionou? Tá embalando?
Deu pro gasto? Agora eu fiquei na dúvida, nação, o que que eu vou colocar aqui? Ó, na boa, eu vou colocar deu pro gasto aqui pro Arturo Vidal. Porque assim, né, ele não fez uma pré-temporada, saiu da Inter de Milão e veio direto pro Flamengo, começou a jogar poucos dias depois. Vamos ver se com uma pré-temporada o Vidal pode fazer algo a mais do que ele fez em 2022. Jogou bem, atuou bem, mas não foi aquele líder, aquele jogadoraço que a gente espera que ele possa ser ainda. Talvez por conta da idade ele não consiga ser, mas eu tô esperando algo legal para ele. Mas esse ano de 2022, para mim, deu pro gasto. Nem nada muito alto, nem nada muito baixo. Tá ali, foi mediano, deu pro gasto esse ano. Bom, sobraram então agora Ayrton Lucas, Cebolinha e Pablo. E sobraram aqui, animou a nação, decepcionou e tá embalando. Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas é elogiadíssimo pelo Felipe Luiz, que é o titular da posição. Vem numa crescente muito grande. O Flamengo está conseguindo a contratação em definitivo dele. Eu espero muita coisa boa do Ayrton Lucas. Então, para ele, eu vou colocar um... Animou a nação. Eu fiquei animado com o Ayrton Lucas, tá? Eu gostei. Então, para ele, eu vou colocar animou a nação. Everton, Cebolinha e Pablo. Sobraram agora, decepcionou e tá embalando. O Everton Cebolinha tá embalando, né? Começou mal, até porque a posição que ele atua é brabo, tem muita concorrência ali. Começou devagarinho, mas agora ele tá embalando. Os últimos jogos dele já foram bem melhores do que os jogos que ele vinha fazendo. Então eu acredito num 2023 bom pro Cebolinha, principalmente também por causa da danada da pré-temporada. Então para mim tá embalando. Decepcionou é uma palavra forte, mas eu, Fabrício Lopes, esperava bem mais do Pablo. Pela experiência, pela força, pelo vigor, esperava muito mais do Pablo. E o Pablo não rendeu para mim, então, para mim, o Pablo foi a decepção das contratações. Agora, eu tô falando que foi a decepção das contratações, mas eu não quero que o Pablo saia do Flamengo, não. Eu acho que todas essas contratações que o Flamengo fez em 2022 tem condições de melhorarem bastante para 2023, principalmente por conta da questão da pré-temporada que eles não tiveram junto com o elenco do Flamengo em 2022. Então eu não quero que o Pablo saia, não tô falando para a nação criticar o rapaz, não. Ele decepcionou, mas eu acredito que ele possa vir forte para o ano que vem, para depois que a pré-temporada for realizada, para ajudar o Mengão queridão, né? E aí, eu não queria segurar esse rojão sozinho. Então, eu fiz duas perguntas. Uma no Resenha Rubro-Negra aqui para vocês. Outra lá no Fla Nação VP. Para poder saber a opinião de vocês a respeito dessas contratações. Então, vamos ver aqui como é que ficaram as votações dessas contratações que o Flamengo fez em 2022. A pesquisa no Fla Nação VP, até a hora que eu estava gravando esse vídeo aqui, tinha 4.400 votos. A do Resenha Rubro-Negra, 1.100 votos. Vocês podem votar ainda agora, não acaba não, tá? É só ir lá na comunidade e votar. Se você não concorda, ou se você concorda, coloca lá, tá? No Fla Nação VP, o Everton Cebolinha ganhou 6% da aprovação daqueles que votaram. Guilherme Varela, só 1%. O Santos, 81%. Já o Fabrício Bruno, 2%. E o Ayrton Lucas, 9%. No Resenha Rubro-Negra, o Everton Cebolinha teve 5% de aprovação. Varela, 4%. Santos, 88%. Fabrício Bruno, 3%. E Ayrton Lucas, 1%. A gente tem que contextualizar esses números, né? O Guilherme Varela tem 1% de aprovação no Fla Nação VP e 4% no Resenha. Quer dizer que ele fez uma péssima temporada? Negativo. Quer dizer apenas que o Guilherme Varela jogou pouco. Foi o que eu falei para vocês, foram apenas 6 jogos do Guilherme Varela. Então não dá pra galera cravar que o cara foi bem e tudo mais, papá, né? Como uma das melhores contratações. É o que eu classifiquei atrás, né? Foi o que eu classifiquei aqui entre os melhores. Temos uma boa expectativa para o Guilherme Varela para o ano que vem. Mas não dava para votar no Varela esse ano como os melhores de 2022 dos contratados. Aí nós temos o Everton Cebolinha com 6% e 5%. É aquilo que eu falei, começou mal, não conseguiu espaço na equipe principal,
estava mal na equipe B, foi se recuperando aos pouquinhos, mas há uma grande expectativa para ele em 2023 também. Depois aí, vamos ver que o Ayrton Lucas, 9% no Plano Nação VP e 1% só no Resenha. Eu acho que a galera do Resenha pegou pesado com o Ayrton Lucas. Eu acho que o Ayrton foi um belo reserva, Felipe Luiz, e está sendo preparado para ser de vez o camisa número meia dúzia do Mengão Queridão. Para mim, ele foi ok, ele foi bom, ele fez grandes partidas, ele é muito bom ofensivamente, dribla muito e é muito bom na marcação também. 1% eu acho muito pouco lá no Resenha Rubro-Negra, mas para o 2023 eu tenho certeza que vai crescer. Aí nós temos o Fabrício Bruno, 2% lá no Flanação VP e 3% no Resenha. O Fabrício Bruno foi muito bem, mas é que a galera gostou demais, foi do Santos, que resolveu os nossos problemas no gol, né? Afinal de contas, nós já viemos sofrendo com o Hugo e Diego Alves faz um tempo, né? E esses foram os resultados das pesquisas no Fla Nação VP e no Resenha Rubro-Negra. O Santos é o preferido da Nação Rubro-Negra, com 81% no Fla Nação VP e 88% no Resenha Rubro-Negra. E isso se explica graças aos 37 excelentes jogos que o Santos fez. Ele sofreu 24 gols e tem uma média de gol sofrido de 0,64 gols por jogo. É uma média excelente, só para vocês terem uma ideia. A maioria de vocês considera o goleiro Everton o melhor goleiro do Brasil. E a média do Everton, esse ano de 2022, foi de 0,69 gols por jogo. A do Santos foi 0,64. E o Santos teve desafios muito piores do que os desafios do Everton, porque o Santos foi até a final da Libertadores América, foi até o final da Copa do Brasil. Copas são bem mais difíceis, né? E o Everton foi desclassificado de tudo e ficou jogando só o Brasileirão, que tem times muito mais frágeis do que a Copa do Brasil e a Libertadores. Então o Santos esse ano fez um baita 2022, é a melhor contratação sem sombra de dúvidas do Mengão Queridão em 2022, e fica a pergunta sobre quem vai ser a melhor contratação do Mengão Queridão em 2023. Santos foi o melhor de 2022, concordamos com isso. Será que o goleiro do Boca Juniors, Agustín Rossi, vai conseguir tirar a primeira colocação do goleiro Santos? Será que o Gerson vai ser a melhor contratação de 2023? Será que no final do ano que vem nós vamos estar falando do quanto que o Felipe Coutinho foi importante na campanha do Flamengo de 2023? Será que vai ser o Anderson Talisca que vai ser o grande contratado de 2023? Será o Oscar? Bom, o fato é que nós temos que aguardar os próximos 12 meses para debater sobre os melhores de 2023. Esse ano, o Santos ganhou de lavada, né, nação? Nos próximos vídeos, nós vamos analisar quem foi o melhor jogador do Mengão Queridão de 2022. E aí a parada vai ser dura, hein? Pedro, Arrascaeta, Davi Luiz, o próprio Santos, Gabriel Barbosa. Vai preparando sua cabecinha aí para poder votar e para poder aparecer aqui com a gente, pra gente saber quem são os melhores do Mengão Queridão em 2022. Por enquanto é isso, nação. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilha os nossos vídeos. É um formato de vídeo diferente que eu me amarro de fazer, me divirto muito fazendo. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Espero que vocês tenham gostado.